Isso, maravilha. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos fazer a leitura bíblica de Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. Quando diz a palavra do Senhor, preste atenção. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, diante de vocês, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. É muito comum as pessoas, quando se referem à família, elas declaram a família como um porto seguro. Você já ouviu falar isso? A minha família é meu porto seguro. É meu lugar de segurança, é meu lugar de abrigo. Interessante a gente perceber a força e o valor das relações familiares na vida de qualquer ser humano. A sua família é importantíssima para você. As famílias são importantes. Na construção da identidade do filho, do adolescente, da criança, a família é fundamental. A família é um ambiente onde a criança é moldada de maneira determinante, onde o caráter de uma pessoa é moldado. A presença familiar é importante. A presença de um pai na vida do filho é alguma coisa determinante. A presença da mãe. Mas eu costumo dizer que mãe é amor garantido. O pai é amor que às vezes parece ser conquistado, porque o pai não gera o filho. O pai, ele aparece na vida do filho com o passar do tempo. Tem uma frase de um homem chamado Alain de Botton, que ele diz, ama seus filhos e eles serão capazes de superar você. E ele diz, ignora os seus filhos e eles vão ser obcecados por você por toda a vida. Porque se um pai, ele incentiva e demonstra o amor ao filho, esse filho é capaz de superar os pais. Mas quando os pais ignoram os filhos são obcecados pelos pais pelo resto da vida. Essa é a ideia que ele está trabalhando. Porque pais, eles podem ser a maior influência e referência de sucesso ou de fracasso na vida de um filho. Pais podem gerar filhos confiantes ou carentes. Depende do que acontece na caminhada. Tem uma pesquisa que ela foi feita há muitos anos atrás, 2000 e pouquinho, numa penitenciária estadual de Dourados. E ela foi feita por um delegado chamado Denis Colares. E esse, junto com um corpo de psicólogos,
eles descobriram que 92% dos presos não tiveram a figura paterna presente na infância e na adolescência. Olha que interessante. 92% dos presos não tiveram a figura paterna presente na infância e na adolescência. E dos 222 detentos entrevistados, eles entrevistaram ali 222, e a maioria dos detentos, eles acreditavam que eles só ingressaram na criminalidade por causa da ausência do pai. Por causa da ausência da figura paterna. Eles já entendiam isso. E mais, de acordo com os entrevistados, apenas 6% recebiam a visita paterna na cadeia. Forte, né? Forte. Porque pais, e aí não é só a figura do pai, a figura do pai e da mãe são determinantes na construção de um homem e de uma mulher. Muitos pais não percebem isso, que eles têm esse poder de influenciar os seus filhos. Que os filhos buscam a aprovação dos pais, em tudo que eles fazem. As histórias que eu ouço durante anos no gabinete pastoral, no consultório de psicanálise, em sua maioria desembocam em crises e traumas relacionais que têm o seu foco ou na figura paterna ou na figura materna. É o foco de todas as coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque chega uma hora na vida que a gente precisa olhar para a nossa história e precisa entender os nossos caminhos. Que a gente precisa construir a nossa identidade em Cristo Jesus e saber qual que é o papel da família e o que Deus quer através de nós na constituição da nossa família. Porque nós estamos construindo uma família. Talvez você já tenha casado, talvez você esteja namorando, mas você está querendo construir alguma coisa. E que a família que você está construindo seja muito melhor que a família de onde você saiu. Esse é o nosso objetivo maior. Eu costumo dizer para os pais, o nosso sucesso é medido pelo que nós recebemos, o que nós estamos entregando. Às vezes a gente recebeu uma criação complicada, difícil, e a pergunta é, o que nós estamos entregando hoje? Diante de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, o que nós estamos entregando? E quando eu olho para esse texto, e eu já vou entrar nele de uma forma mais profunda, mas eu percebo que família nem sempre é um lugar fácil de se viver. Família nem sempre é fácil. Talvez você ame o seu ambiente familiar, talvez você olhe para a sua família e fale, minha família é extremamente desajustada, complicada, complexa. Cada reunião que a gente faz de família, a gente tem que ir lá de armadura, escudo, porque vai estourar bomba ali. É uma confusão quando junta a família. É uma brigaiada, é irmão contra irmão, é primo, é cunhado. E aquela dificuldade toda no relacionamento. Família nem sempre é fácil. Por que família nem sempre é fácil? Porque há diferenças no sentir e no ser. Preste atenção. Você, pai, às vezes você fala assim, eu dou o melhor para os meus filhos. E às vezes o seu filho olha e fala assim, meu pai não me dá o melhor. Porque tudo tem a ver com aquilo que cada um está sentindo. E olha que interessante, no texto que a gente leu, tem um tal de José. José, ele tem irmãos. E cada um dos irmãos tem uma sensação diferente sobre a vida. Cada um tem uma sensação diferente. Ele tem, no caso aqui, 10 irmãos. Talvez já tenha nascido o 12º aqui. Mas cada um tem uma sensação diferente da vida, porque assim é. Você tem uma sensação diferente. Tem algumas famílias que o rapaz fala assim, não, o meu irmão é o filho preferido. Aí ele fala, não, é minha irmã. E ela fala, não, é você. Junta os irmãos lá, não, você é o filho preferido. Não, você, a mãe sempre fez por você. Não, a mãe fez mais por você. Não, o pai gostava de você. Fica aquela discussão para ver quem foi o mais bem acolhido nessa história. Mas são percepções, porque cada um constrói a sua percepção. Então, família é um negócio complicado, porque cada um tem a sua percepção da vida, e são várias pessoas numa mesma casa.
Mas uma segunda razão por que família é complicado é porque famílias são imperfeitas. Eu posso dizer uma coisa para você, é duro quando a gente descobre que a nossa família não é perfeita. É duro quando a gente descobre que o nosso pai não é aquilo tudo, que a nossa mãe não é tudo aquilo que a gente sempre achou que fosse. A sua família não é uma família perfeita. Porque famílias perfeitas não existem. E muitas pessoas, quando descobrem que a sua família não é perfeita, elas ficam indignadas. E elas não querem ter mais relação com o pai, não falam com o pai há 3 anos, não falam com a mãe há meses, não falam com a irmã há tanto tempo, porque quando descobriram que família é um negócio complicado, querem romper. E tem mais uma coisa. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe que nenhuma família é perfeita, nem mesmo as famílias da Bíblia. Porque quando você olha para a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ver que todos esses homens, eles carregam o selo da paternidade fracassada. Abraão, ele foi terrível como pai, ele foi um fracasso como pai. Ele teve 2 filhos. Ele teve o filho mais velho, chamado Ismael. E ele teve o filho mais novo, chamado Isaac. Ismael, na realidade, ele recebeu uma promessa de Deus de que a partir dele viria uma grande nação, só que o tempo está passando e Sara, sua mulher, não consegue ter filho. Um dia Sara tem uma ideia, fala assim, se deite com a minha serva. E ele se deita e tem um filho com a serva Agar. Só que quando essa criança nasce o tal do Ismael, o filho mais velho, o pessoal se alegra, no primeiro momento é maravilhoso, só que depois passa um tempo, a tal da Sara engravida. Porque Deus tinha dado uma promessa, e quando Deus promete, Ele cumpre ou não cumpre? Cumpre. E aí Deus vem a cumprir a sua promessa, porque a sua promessa era sobre a sua casa e sobre Sara. Então ele tem o seu filho Isaac, e quando Isaac nasce, começa a haver uma rixa entre Agar e Sara, e entre os meninos. Até que um dia, Sara se enfurece e fala para Abraão, ou eu, ou ela. E ela faz com que Abraão mande para o deserto, mande embora da casa, tanto Agar quanto o seu filho Ismael. E assim, deixa eu só chamar a sua atenção para um detalhe dessa história. Quando eles vão para o deserto, eles passam fome e quase morrem. E você sabe por que eles não morrem? Porque Deus vai visitá-los. E Deus envia mantimento para que eles possam sobreviver. Forte essa história. Que pai coloca um filho para fora da casa para morrer no deserto. Mas aí, ele tem Isaac. Isaac cresce, Isaac casa e engravida. Né? A esposa engravida, obviamente. E aí dá à luz a Jacó e Esaú. Só que quando Jacó e Esaú nascem, o texto bíblico vai dizer que Isaac gostava mais de Esaú e a sua esposa gostava mais de Jacó. E aí vira uma cisão familiar, começa uma disputa em casa. Eles começam a disputar, inclusive, o amor do pai, a ponto de Jacó tentar comprar o direito de primogenitura do irmão. E comprar, não tentar, ele comprou. E ele compra e ele tenta o tempo todo ocupar o espaço do irmão. Até que o irmão se enfurece, quer matá-lo, ele tem que fugir de casa e ele vai para a casa do tio Labão. E ali ele quer casar com Lia, com Raquel, acaba casando com Lia e depois ele vai casar com Raquel. E ele tem 2 esposas. E dessas 2 esposas ele vai tendo 11 filhos. Só apenas assim. Lia lhe dá filhos e a serva de Lia dá filhos. Raquel não consegue dar filhos, mas Raquel pede para que ele se deite com a serva, para que a serva possa dar filhos. Então ele tem vários filhos, com Lia e com as servas. Quando ele chega no 10º filho, ele está angustiado, Raquel engravida. E quem nasce? O tal do José. E José é o filho da paixão, do amor da vida de Jacó. Raquel finalmente engravidou e me deu um filho. Só que os irmãos começam a perceber isso. Porque quando um pai mostra preferência para um irmão ou para uma irmã, o resto da casa fica com raiva desse irmão.
E aí o que acontece? Esses irmãos começam a planejar em como eles vão matar o tal do José. E até José, que não era um cara fácil, mas era um cara muito inteligente. Um dia ele tem uma missão dada pelo seu pai. Ele fala assim, olha, faz o seguinte, filho, você vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo, se eles fizerem alguma coisa de errado, você me conta. Virou o X9 da casa. E tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai. O que acontece? Os irmãos ficam mais felizes ou mais bravos com ele? Muito mais raiva. Aí o desejo de matar o irmão triplica. Aí, para ajudar, porque José queria ajudar, José, pelo jeito, está gostando. Um dia José chega e fala assim, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos colhendo feixes, e todos os feixes de vocês se dobraram perante o meu feixe. Aí os irmãos falam assim, não, você está de brincadeira comigo. Você está falando que a gente vai se dobrar perante a tua presença? Passam-se uns dias, ele tem outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se dobraram perante a minha presença. Olha que sonho maravilhoso. O pessoal fala assim, não, acabou, chega, vamos matar esse rapaz. E eles começam a confabular em como matar o irmão. Gente, família não é fácil. Divisão familiar, briga familiar acontece o tempo todo. Acontece com irmãos, pai, acontece com casais que escolheram estar juntos. Briga acontece o tempo todo, mas a pergunta é, o que nós fazemos diante dessas relações complexas? Como agir? Mas se famílias são imperfeitas e a gente descobre isso, eu quero só chamar a sua atenção que família é um negócio complicado porque a gente tem mais uma razão dela ser complicada, e eu vou explicar qual que é. Família é complicado porque tem um ser espiritual chamado diabo. E esse ser, ele investe pesado contra a nossa casa. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. O diabo. O texto, quando ele diz isso, ele não está falando exatamente do diabo. Mas isso se aplica ao diabo. Porque fala do ladrão, ele fala do falso pastor. Jesus está falando do falso pastor. E ele fala assim, o falso pastor ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso redor, buscando uma oportunidade, uma brecha, buscando a quem possa tragar, e ele ruge como um leão. É como um leão esperando a possibilidade de sair da jaula, ou a possibilidade de entrar numa casa, porque se der uma brecha ele entra e ele estraga tudo. O diabo faz isso. O diabo ele tem um ministério, e o grande ministério do diabo hoje é destruir as famílias, e ele tem tentado e tem sido eficaz em muitas áreas. Por exemplo, a destruição da figura paterna. A figura paterna hoje é uma figura completamente ameaçada de extinção. Bons pais estão extintos. Pais têm filhos e vão embora. Pais têm filhos e vão viver suas vidas. Pais têm filhos e não assumem os seus filhos no dia a dia. Não entendem aquilo que eles representam na vida de um filho. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, bom, meu pai foi embora. Meu pai me teve e não me criou. Aliás, tem gente que nem conheceu o pai. E não foi porque ele morreu, não, é porque ele sumiu mesmo. É uma dura história, muita gente enfrenta essa realidade. A realidade de pais que fracassam no seu ministério de pai. E a gente está vendo cada vez mais essa figura paterna sendo destruída pela sociedade, porque o pai virou alguém que não serve para mais nada. Eu falo que a figura do pai descrita ou pintada pela nossa sociedade é a figura do Simpson, do Homer Simpson, que é um cara bobão, que faz tudo errado, que parece uma criança, parece irmão do filho dele. E que o tempo todo tem que ficar sendo repreendido por todo mundo, porque não vive direito, só dá trabalho. A figura paterna está em extinção. As pessoas estão destruindo não só a figura paterna, estão destruindo a identidade do homem e da mulher. Os nossos filhos, eles já nascem hoje ouvindo que eles não têm uma identidade, nem devem saber o que eles são.
Gente, isso no olhar cristão, diante da palavra de Deus, é um absurdo. O seu filho, ele tem uma identidade. E as pessoas dizem, não, menino não é mais menino, menina não é mais menina, ninguém é nada. E a gente aprendeu tanto diante de tantas aulas que a gente fez, de biologia, na juventude, na adolescência. Eu ouvi isso a vida inteira. Por quê? Porque assim é. Estudos científicos. Existe o cromossomo XX, XY. Não tem outra coisa além disso. E aí as pessoas hoje estão dizendo, não, você é o que você quer ser. Gente, esses tempos atrás teve uma cerimônia de uma mulher que casou com uma árvore. Verdade. Abre o jornal. Vai procurar, vai pesquisar. Tem uma mulher que se identifica como um cavalo. E ela anda como um cavalo. Ela pula como um cavalo. Gente que se identifica como um animal, que perdeu a sua identidade, perdeu o seu senso, não tem ideia do quanto é amado, do quanto é amada pelo Deus Criador dos céus e da terra. As pessoas estão perdendo a sua identidade, elas já não sabem o que elas são. Às vezes você pergunta para um adolescente, para uma criança, quem é você? Como que Deus fez você e por que Deus te ama? Eles não ama nada, Deus é uma invenção. Eu não sei quem eu sou, as pessoas não sabem quem são. Sabe quem que é seu filho? Sabe quem que é sua filha? Seu filho é um servo do Deus vivo. Seu filho é alguém amado por Jesus Cristo. Seu filho é alguém criado à imagem e semelhança do Deus Criador. Ele não é qualquer coisa. A sua filha é serva do Deus vivo. A sua filha é uma preciosidade aos olhos de Deus. A sua filha não foi feita para esse mundo, para ela viver de qualquer jeito. Ela foi feita para viver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus ama a sua filha e pagou um alto preço pela vida dela. É sobre isso que nós estamos falando. Esse negócio assim, não, as pessoas têm uma identidade e essa identidade precisa ser estabelecida dentro dos nossos lares e nós precisamos falar para os nossos filhos que eles são amados, que eles estão vivos diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. Todo ser humano precisa de afeto, precisa da família, precisa de direcionamento, precisa de referência. E aí vem as novelas destruindo a família. Isso não é de hoje, isso já há muito tempo. Movimentos que buscam destruir a família. Pessoas que se infiltram e buscam destruir as nossas crianças. Prestem atenção, gente. Quero dizer uma coisa para vocês. A sociedade está se movimentando de maneira muito estranha em relação às nossas crianças. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Meu filho já tem 8 anos. Tem crianças de 8 anos. Aliás, no Brasil e no mundo, crianças somem, desaparecem. Tem uma série que eu estava vendo esses tempos atrás de um cara do alto escalão americano, que ele tinha uma casa de prostituição, de pedofilia. Sua casa era uma casa de pedofilia e ele tinha uma ilha onde ele levava atores e pessoas de grande porte para irem nessa ilha para terem relações com crianças. Esses tempos atrás, uma grande rede de televisão do Brasil falou que pedofilia é um transtorno e que existe uma ação, eu estou tentando lembrar a palavra que ela usou, que nós somos preconceituosos por sermos contra a pedofilia. Existe muito preconceito. A moça, a repórter, falando assim, existe muito preconceito ainda hoje contra a pedofilia? Preconceito? Eu não tenho um preconceito, eu tenho um conceito muito bem estabelecido sobre isso. Isso é crime, isso é pecado. As nossas crianças, posso dizer uma coisa para vocês? Quantas crianças hoje são adultos que passaram pelo processo de serem abusadas quando crianças? E talvez eu esteja falando com muita gente aqui que já foi abusado na infância.
ou que já foi molestado na infância por um tio, por uma tia, por um primo, por um vô. A gente tem que ficar de olho, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, porque a sociedade não vai cuidar do seu filho. Quem cuida do seu filho sou eu e você. Eu cuido dos meus filhos, você cuida dos seus. E quando a gente pode, a gente olha o filho um do outro. Ah, não, pode deixar que a escola cuida, a sociedade cuida. Não, a escola não tem estrutura para cuidar do filho. A gente precisa cuidar das nossas crianças. As nossas crianças são preciosas aos olhos de Jesus. A gente precisa cuidar das nossas famílias. Não tire os seus olhos dos seus filhos. E que eles saibam quem eles são em Cristo Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a família vira um ambiente complicado e a gente começa a fugir do ambiente familiar. E aí a gente precisa trilhar o caminho da superação. Porque José, ele sabia que as coisas não eram fáceis, mas José, ele prosseguiu sendo livre dentro de si mesmo. Ele não deixou de ser quem ele era por causa das dificuldades. José, ele era o filho amado e protegido pelo pai, mas também José era o filho odiado e rejeitado pelos irmãos. Mas José, ele toma uma decisão na vida: eu vou superar tudo isso e vou seguir a minha vida da melhor forma. Porque tem gente que não supera essas crises, tem gente que não supera essas dores, tem gente que carrega as crises pela vida inteira. E José, ele toma uma decisão: não, eu não vou carregar essas crises. Esse jovem se torna um exemplo de superação diante de tudo que ele vive no ambiente familiar. E eu quero trazer algumas lições rápidas para que a gente pense um pouco na vida de José. Porque José, a primeira superação dele é a superação da falta de amor. Quando ele se sente odiado pelos seus irmãos, quando ele se sente rejeitado, ele é vendido pelos seus irmãos, a primeira superação é a superação da falta de amor, que nós precisamos superar no dia a dia. A primeira coisa que eu quero trazer para você é: supere a falta de amor na sua vida. Porque eu não conheço a sua história, eu não conheço o que te trouxe até aqui, mas o que eu sei é que nós somos igualzinho à família dos patriarcas. Tudo que Ismael desejava na vida dele era ser amado por seu pai Abraão. Tudo o que Jacó desejava era que seu pai Isaac demonstrasse para ele, ou por ele, o mesmo amor que demonstrava por Esaú. Tudo o que os irmãos de José desejavam era serem vistos pelo seu pai como José era visto pelo seu pai. Tudo o que você quer na vida é ser amado e se sentir amado e acolhido. Tudo o que seu filho quer é que você, pai, o veja, que você o elogie, que você o abrace. Mas se você não o fizer, e se você não teve tudo isso na sua vida, eu quero dizer, em nome de Jesus, supere a falta de amor, porque há um detalhe muito importante em toda essa história. E o detalhe é o seguinte: nós temos um Deus que é o amor. Preste atenção nisso. Um dia Jesus está com a sua família vem buscá-lo numa casa e ele fala assim: diga à minha família. O pessoal fala assim: Jesus, sua família está aqui, sua mãe e seus irmãos. E ele diz assim: diga à minha mãe e meus irmãos que a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque tem uma hora na vida que algumas pessoas podem ir embora, que algumas pessoas podem nos abandonar. José, ele ficou sozinho na história dele, ele foi vendido pelos irmãos e teve que ir para o Egito sozinho, como escravo. E sabe aonde que José se sustentou? No amor do seu pai. Porque a gente tem pais que vão embora, a gente tem pais que morrem, a gente tem pais que abandonam, mas a gente tem um pai que jamais vai embora e ele nunca vai nos abandonar. E esse pai é o Deus criador dos céus e da terra. E quando alguém diz para Jesus: ensina-nos a orar, ele vai dizer: Abba Pai, que significa meu pai querido, meu paizinho amado, que está nos céus. Quando Jesus faz isso, o que Jesus está mostrando para os fariseus e para os discípulos é que Deus, ele não é um ser tão distante, mas um ser próximo a quem nós podemos chamar de pai, de maneira carinhosa.
Porque há momentos, meu irmão, que você talvez não vai estar presente na vida do seu filho, mas a grande certeza que a gente tem é que Deus estará e nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles são amados, e não apenas por nós, mas amados por Deus. E se você não teve um pai que demonstrasse amor por você, eu quero dizer que você tem o pai, que é o perfeito amor, e o amor dele recai sobre você dia após dia. Foi esse pai quem disse, eis, através do seu Filho Cristo Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, você não estará sozinho. Foi esse pai que deixou registrado na sua palavra, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Esse pai que deixou registrado na sua palavra, eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Nós temos um pai presente, esse pai não nos abandona, esse pai não falha. E eu quero dizer para você, eu e você somos amados por Deus, amém, igreja? A gente é muito amado. Vou dizer uma coisa para você, eu amo meus filhos, tenho 2 moleques, eu amo esses 2. Eu não daria eles para morrer por ninguém, mas a única coisa que eu sei é que eu morreria por eles. E eu tenho certeza disso. E eu sei que você morreria pelo seu filho. E você não daria o seu filho para morrer por ninguém. Mas o amor de Deus por nós é tão grande que Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. O Filho de Deus morreu por nós. Tamanho amor que Ele tem por nós. O próprio Deus disse, através do profeta Isaías, pode-se uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? Porque se uma mãe não se esquece do seu filho, eu também não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Nós precisamos estar seguros nesse amor. Eu gosto quando João escreve, ele fala assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque quando nós estamos seguros no amor de Deus, a gente não tem medo. O medo vai embora. Quando a criança está segura que o pai está com ele não tem medo. Quando a gente se sente amado, o medo vai embora. Sabe quando o seu medo vai embora? Quando você sabe o quanto você é amado por Deus e Ele ama pra caramba. Olha por tudo que você já passou. E olha onde você está. Mas segunda lição. Supere os sentimentos mal resolvidos, porque quem é mal resolvido no ambiente familiar será amargo em muitos relacionamentos. E o que eu quero chamar a sua atenção é que José ele poderia se tornar um homem amargo e mal resolvido. Pô, você chega lá na casa de Potifar, eu estou aqui, mas você não sabe o que fizeram comigo. Meus irmãos me venderam, mas um dia eu vou voltar, porque vingança é um prato que se come frio. Lembra dessa frase? Antigamente, a gente dizia, lá atrás, antigamente, a gente dizia, vingança é um prato que se come frio. Para dizer assim, deixa o tempo passar que a vingança vem. Mas sabe o que me impressiona na vida de José? Ele nunca fez isso. Quando ele vai na casa de Potifar, ele está tão bem resolvido que ele não entrega qualquer coisa, ele faz o melhor serviço. A ponto de Potifar se impressionar com ele e falar assim, você vai cuidar de tudo da minha casa, você só não pode encostar na minha mulher. E assim José fez. Porque José era um homem íntegro. José era um homem íntegro. José sabia o seu local. José não era esse homem que ficava levando sentimento mal resolvido. Não, em casa, meu irmão mais novo, ele era o preferido, porque tudo era para o meu irmão mais novo. Minha irmã, nossa, tudo foi feito para ela. Agora também não quero nem ver. Para! Há razões para que tudo acontecesse do jeito que aconteceu, mas olha aonde você chegou. Para de ficar carregando ódio, para de ficar carregando amargura, para de ficar carregando rancor, porque isso não destrói o outro, isso destrói você. Às vezes o outro nem sabe que você odeia ele, e ele está vivendo tão bem, e fica você todo dia odiando ele. Quem está perdendo tempo é você, quem está gastando tempo é você. Perdoa, assume a dívida, perdoa e segue em frente.
Irmãos, em nome de Jesus, o próprio Cristo não nos ensinou a guardar raiva e rancor. Veja bem, a gente falou nesse semestre sobre Davi, no Homens com Propósito. Pessoal, Davi ele não guardou rancor, e todas as vezes que as coisas aconteciam, ele pedia perdão, ele perdoava e ele seguia em frente. Mas os filhos de Davi guardavam rancor. Os filhos de Davi viviam brigando entre eles. O filho Absalão, filho de Davi, tentou matar o pai. Um dos irmãos estuprou a irmã. O outro veio e matou um. Pensa que gente com rancor e ódio vira uma confusão a casa quando tem rancor e raiva. Mas na casa onde habita o perdão, habita a presença de Deus e a paz do Senhor. E eu quero que a paz de Deus inunde a minha e a sua casa em nome de Jesus. Amém, igreja? Queremos a paz. E quem quer a paz precisa estar muito mal resolvido em relação a todos os sentimentos. José, ele foi uma bênção na casa de Potifar, sendo escravo de Potifar. José, ele foi preso, acusado pela esposa de Potifar de tentar molestar ele. E José foi preso injustamente. Sabe o que José fez na prisão? Ficou reclamando? Não, ele fez o melhor serviço na prisão, a ponto de ele receber a chave da prisão e ele administrar toda a prisão. Até que ele se torna um dia governador do Egito. E um dia os seus irmãos aparecem na presença dele, precisando do favor dele, e nem sabiam que ele estava vivo. E quando ele descobre que são os seus irmãos, ele fica tentando pensar, ele vai começar a pensar, a cabeça dele, meu Deus, meus irmãos, eu não acredito, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele tenta segurar os irmãos por ali, ele dá um jeito de segurar uns dias a mais, até que ele entra num seu aposento e começa a gritar, ele grita de angústia, aí ele volta e ele diz para os irmãos, eu sou José, a quem vocês venderam. A hora que ele fala isso, os irmãos entram em pânico, porque todos os irmãos carregavam culpa, até então. E eles entram em pânico quando José se revela. Mas logo que ele se revela, sabe o que ele fala para os irmãos? Fiquem tranquilos, porque não foram vocês que me venderam, foi Deus que tinha um plano através da minha vida, para que eu pudesse ser um instrumento dele hoje, para que não houvesse fome sobre a terra. É a palavra de um cara bem resolvido. Não vou fazer nenhum mal, aliás, venham morar aqui perto, porque eu quero abençoar vocês e eu quero que vocês não passem fome. É sobre isso. Em terceiro lugar, supere. É preciso superar as circunstâncias que abalam a fé. Porque nisso tudo, e eu quero encerrar dizendo isso, nisso tudo, ele poderia ter uma fé abalada, ele poderia abrir mão da fé, mas uma das coisas que sempre caracterizaram a vida de José foi a fé em Deus. José, ele revelava sonhos que Deus dava. José, ele abençoava pessoas, José servia pessoas. Não interessava a circunstância onde ele estava, ele sempre servia. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, sirva, abençoe. Você pode perder tudo, você não pode perder a fé. Continue crendo em Deus, porque Deus é quem sustenta a sua casa, amém, igreja? Eu vou dizer mais uma vez, Deus é quem sustenta a nossa casa, amém, igreja? Quem sustenta o seu filho é Deus. Quem vai onde você não pode ir é Deus. É Deus quem te sustenta. É Deus quem coloca o pão de cada dia. É Deus quem está presente na dificuldade. Na dificuldade Deus não estava comigo. Estava, tanto que você passou por ela. E a gente precisa aprender a passar por todos esses momentos. A gente precisa agradecer por todos os momentos. E a gente não pode perder a fé nesses momentos. E ele não perdeu a fé. Ele perdeu a sua condição. Seus filhos, seus irmãos o odiavam, venderam ele, mas em momento algum ele perdeu a sua fé. E eu quero nesse momento orar por você, pai, mãe, filho. Eu quero orar por sua família, para que você continue se sustentando em Deus. Eu quero dizer, pais, em nome de Jesus, orem pelos seus filhos. Mães, você que já tem filho grande e seu filho está perdido, distante de Deus, não desista e não pare de orar por ele.
Não desista dos seus filhos. Não pare de orar pelos seus filhos. Seus filhos podem até não gostar que você ore por eles, mas eles não podem resistir às suas orações feitas na presença de Deus. Ore pela sua casa, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Irmão, posso dizer uma coisa para você? Ore pela sua esposa, coloca a mão na cabecinha dela. Ela está dormindo lá, faz um carinho nela, coloca a mão na cabecinha dela e fala: Senhor, Deus abençoa. Dá paciência para essa mulher. Dá tudo que essa mulher precisa. Fala: Deus me dá riquezas, prosperidade, para eu ajudar cada vez mais essa mulher. Peça por ela. Às vezes sua esposa está passando por uma fase difícil, as coisas ficam difíceis. Mas assim, não vai, não reage. Pede ajuda, pede oração. Mas assim, se junte à sua família e não desista dela. Não desista do seu casamento. Em nome de Jesus, não desista do seu casamento. Invista, comece a mudar, comece a se preparar para as coisas acontecerem, mas não se entregue, não desista em nome de Jesus. Eu conheço casamentos destruídos que se tornaram referência para muita gente. Quem sabe hoje você está falando assim: meu casamento está tão fora do padrão divino. Deixa eu dizer uma coisa para você: tenha paciência e ore, porque Deus pode levantar um dia para vocês serem referência para outros casais. Por que não? Deixa Deus agir. Deixa Deus mover em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Quando Deus está presente, tudo é possível. Quando Deus está presente, tudo é possível. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Peça para que Deus abençoe a sua casa. Peça para que Deus abençoe a sua vida. Peça para que Deus abençoe seus filhos. Peça para que Deus abençoe seus pais. Eu quero dizer uma coisa: porque Deus está na sua vida, tem gente aqui hoje que precisa resolver algumas coisas. Tem gente que hoje precisa já organizar sua visita da semana, para reconciliar, para perdoar ou para pedir perdão. Tem gente que hoje precisa deixar rancor, amargura, sentimentos destrutivos. Mas hoje você pode deixá-los no altar de Jesus. Eu quero convidar você, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Está na hora de deixar isso aqui, está na hora de abrir mão disso. Está na hora de lutar pela família, orar pela família, cultuar e celebrar com a família. Está na hora de deixar as coisas que destroem a família, amizades destrutivas, está na hora de deixar de lado. Amigos que te afastam da família, programas que te afastam da família. Talvez você goste de assistir algumas coisas que destroem a família. E se você não quer isso para você, não traz isso para sua casa, nem para os seus olhos. Em nome de Jesus, está na hora de deixar algumas coisas para trás. E deixa em nome do Senhor. Deixa medo, deixa angústia, deixa raiva, deixa ódio. Deixa a prostituição, deixa a pornografia. Talvez homens que estejam até sozinhos. A prostituição não é mais uma possibilidade para você. Deus quer tirar isso da sua vida. Vícios. O vício do celular hoje tem roubado a família, tem destruído a família. Seus filhos não ficam nem na mesa sem olhar no celular. A mãe não consegue comer com os filhos sem olhar no celular. Os filhos comem na frente da televisão e a família não tem tempo junto. Você não conhece as histórias, você não sabe quem são os amigos dos seus filhos, você não sabe quais são as histórias da sua esposa. Ninguém ouve ninguém mais. Tira isso em nome de Jesus. A partir de amanhã todo mundo almoça junto. A partir de amanhã todo mundo janta junto. É o momento que for possível. Mas começa a refazer a sua família a partir de hoje. Senhor, abençoa as nossas casas.
visita as nossas famílias. Quebra o que precisa ser quebrado em nome de Jesus. E restaura o nosso lar. Para a tua honra e para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós repreendemos o devorador da nossa casa. Nós repreendemos aquele que é inimigo da nossa família. Nós repreendemos todas as ações malignas do Satanás que tem tentado destruir a paz na nossa casa e a nossa alegria. Que tem destruído os laços. Nós repreendemos ele em nome de Jesus. E rogamos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. E declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção enquanto nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero convidar você para que venha com alegria. Nós fazemos isso num ato de fé e com grande alegria. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por esse culto. Continua falando aos nossos corações em nome de Jesus.